Aqui uma dedicatória, antes de apresentar nossos companheiros que estão aqui com a gente hoje, nossos irmãos. Eu quero fazer uma dedicatória muito especial a 4 irmãos que foram foram fazer viagens no Oriente Eterno, tá? Em nome do pastor Sérgio Sá, do grupo Esquadrão Foursquare, o irmão Adão, que não fazia parte de um motoclube, mas que era um motociclista que nos deixou muita saudade. O irmão Kêmio, dos Nacionais. Nosso irmão Eduardo Freitas, irmão do meu irmãozão Fabrício Freitas, Eduardo Rocha. Então, em nome desses 4 irmãos, começa aqui o nosso primeiro episódio do Voo de Moto podcast, com o Denis Freitas na área. E, para começar esse primeiro episódio, nada melhor, nada mais importante do que valorizar esses irmãos que, vamos dizer assim, começaram todo o processo de andar de moto, venda de moto, são empresários, são pilotos, são motociclistas, valorizam o motociclismo e fortalecem o motociclismo. Está aqui comigo na bancada nosso queridíssimo Oswaldo Dias, que está ali atualizando, mandando para que todo mundo assista a gente, e nosso queridíssimo, por que não dizer queridíssimo irmãos, inclusive de colete, né? São também 2 boys do asfalto, Oswaldo Dias e Marcelo Dias. Uma salva de palmas. Meus amados, a gente vai começar do começo, vamos dizer assim, tá bom? E eu preciso direcionar essa pergunta, viu, Marcelo? Essa primeira pergunta minha vai ser direcionada para o nosso queridíssimo Oswaldo Dias. Denis Freitas, na área, quer saber tudo sobre o início dessa trajetória, Oswaldo. Oswaldo, como é que você veio parar no Acre? Em que década, vamos dizer assim? Eu não vou falar de idade, porque tu já deve ter uns 130 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Que época tu veio pro Acre, cara? Como é que foi essa vinda pro Acre? Fala pra gente aí um pouquinho dela. Bom dia a todos aqueles que estão assistindo esse belíssimo programa, entrevista do nosso amigo Denis, dançarino, Denis Freitas. O dançarino não sai, né, Marcelo? Não. Meu professor de balé. Olha aí. Brincadeira à parte, pessoal. Vou contar essa história também. Coisa muito legal, né? Eu diria para você que aos 72 anos, as histórias da minha vida, né? Ela não deixa de ser longa, né? Não tem como eu contar aqui em 1 hora, 2 horas, 5 horas, sei lá quantas horas, desde quando tudo começou até chegar esse momento aqui, né? Mas vamos fazer um resumo, né? Eu sei que isso é a memória viva. Eu sei que você, não todos os dias, mas sempre você pensa nisso e diz, meu Deus, muito obrigado. O nosso grande arquiteto do universo, ele está presente nas nossas vidas, né? 24 horas por dia. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Às vezes contrariando, às vezes com um pensamento diferente de outros, né? O Marcelo comentava aqui agora há pouco que ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem que respeitar. E, inclusive, quando possível, valorizar a ideia do outro, né? Incentivar o outro, né? Tipo assim, né? Você vai sair de uma viagem, você não vai dizer pro cara, pô, vai tombar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Toma cuidado, faz diferente, que Deus te acompanhe, que você tenha uma viagem maravilhosa e que você retorne ao seu lar, ao nosso convívio, né? Então as pessoas, assim, nas entrelinhas eu vejo muito pessimismo nas pessoas. Então acho que a gente tem que ir por esse caminho. Otimismo sempre em primeiro lugar, mas com o seu devido cuidado, né? Porque o segundo da vida vale tanto quanto 1 hora ou quanto até a própria vida, né? É o segundo da vida que a vida pode nos surpreender e nos levar lá para o reino eterno, né? A minha equipe de direção está pedindo para o senhor falar um pouquinho mais próximo do microfone. Então puxa o microfone. Fique à vontade. É que eu gosto de ficar mais à vontade, sim, né? Sim. Se movimentando, né? Sim, sem dúvida. Não há um excelente programa, galera, sem uma bela equipe. A equipe está ali, ó, toda de prontidão ali, nos ajudando nesse processo. Marcelo, como é que você descreveria hoje
Marcelo Dias e Oswaldo Dias. Bom, Denis, antes de mais nada, quero parabenizar você, a sua equipe e fazer justiça aí, a homenagem aos nossos irmãos, né? Eu tive a satisfação e a honra de poder, em alguns momentos, estar junto com todos eles. Me lembro do pastor Sérgio Sá nas viagens, lá no fundo, com as orações maravilhosas que ele fazia, junto com o esquadrão. O Adão tive poucas oportunidades, mas o Kêmio e o Dudu também fiz viagem de moto com eles, então aproveito aqui teu podcast para dar um grande e forte abraço na família de cada um deles e desejar para você e para a sua equipe muito sucesso, colocar o nosso grupo à disposição de vocês. Quem sabe um dia a gente pode ter um podcast desse ao vivo lá dentro da loja. Dentro do museu, hein? Dentro do museu, dentro do Honda História. Eu já vinha pensando nisso, hein? Eu sou meio marqueteiro, né? Será que o Oswaldo libera? Será que o Oswaldo libera? Eu estou aqui com todo respeito, dando um alô aqui para a galera para assistir. Convidando a turma para assistir. Inclusive, deixa você que está aí nos assistindo, aproveita e manda para os teus amigos. Manda para 2 amigos para que eles também acompanhem a gente ao vivo, né? Pelo Instagram e pelo YouTube, para que nos dê mais audiência e que a audiência de vocês o fato de você estar aqui nos assistindo já é vamos dizer assim, um sucesso para a gente, mas convida mais 2 amigos. Convida mais 2 amigos só para assistir a gente aqui ao vivo. Mas, Denis, essa relação, primeiro, para mim, é uma alegria hoje quando eu olho para minha frente, né? E vejo a figura do meu pai aqui do meu lado, me transmitindo, me ensinando, me corrigindo. Ele te corrige muito, assim, tipo, vai dizer que tá errado, cara. Corrige o tempo inteiro. De vez em quando a gente incomoda, porque ele tem uma característica de ver realmente aquilo que poucos veem, pela experiência dele, e aqueles que veem não dão valor. Então é assim, ele entra aqui, tem uma lâmpada queimada aqui. Uhum. Poucos vão ver, mas aqueles que vão ver vão achar que é só uma lâmpada queimada. Mas ele vai ver a lâmpada queimada e ele vai falar, Denis, tem uma lâmpada queimada aqui no estúdio, entendeu? Entendi. Então isso ao longo do tempo e ao longo do dia, de vez em quando a gente tem uns pegas, mas eu diria para você que são momentos, né, de tensão e de alguma discussão, mas a gente tem um amor incondicional e uma vontade de levar o nome do nosso grupo, de levar o nome da Honda aonde quer que a gente ande, né? É muito bom você trabalhar com o que você gosta, ganhar dinheiro, obviamente, com o que você gosta, ver as pessoas felizes com aquele produto que você comercializa e trabalhar com a Honda nos permite tudo isso. Você imagina, lembra a primeira vez que você comprou uma motocicleta 0 km? A alegria, a satisfação, o quanto aquilo foi impactante na tua vida? Eu estava assistindo ontem um filme que é lançamento, chama-se F1, com Brad Pitt. Conta a história de um piloto, de quando jovem, a gente vai falar sobre isso, porque você fez história no Acre pilotando moto e hoje está pedalando, andando de bike, né? Que é também outro esporte fantástico. Não só esporte, como é um estilo de vida, né? Eu estava assistindo o filme ontem e me veio à mente o seguinte: o cara com 48 anos, o colega dele de pilotagem chamou ele para voltar queria botar ele na Fórmula 1, porque ele estava correndo na Fórmula Porsche. Botou ele na Fórmula 1 porque queria ter uma primeira vitória na Fórmula 1. E um cara já experiente, ele foi correr com meninos de 22, 24, 25, meninos que ainda, com todo respeito aos jovens, que a gente já foi jovem, ainda inconsequente, que não tem essa visão que o seu Oswaldo tem de ver a lâmpada e dizer, cara, essa lâmpada precisa ser trocada. Aquele detalhe faz toda a diferença. E o cara foi correr na Fórmula 1 com muita experiência, com estratégia, conseguiu ter a primeira vitória numa equipe que não tinha tanta expressividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque os jovens, e a gente, repetindo, estou até chato com isso, né?
a gente já foi jovem. Quando a gente jovem, a gente era inconsequente. A gente não queria ouvir o outro para os outros. A minha razão era mais forte que a tua. Mas a gente precisa entender isso e equilibrar isso. E eu vejo, Marcelo, em você, um cara que ouviu teu pai. Pode ter tido as perrengues, tudo isso, teve, mas ouviu teu pai. Né? Então, e isso é bacana e por isso o grupo está hoje. O grupo está onde deve estar por insistência do teu pai e você que hoje é o CEO da situação toda, né? Mas não deixa com que ele tenha sido, vamos dizer assim, desmerecedor de não estar hoje CEO, até porque ele merece toda a gratidão e todo mérito. É um cara que tem meu respeito e de muita gente no Acre, né? Como é que surgiu essa paixão pelo motociclismo, seu Oswaldo e Marcelo? Porque vocês começaram com o negócio e hoje vocês são o grupo que mais fortalece, que mais incentiva o motociclismo, não só no Acre, como também aqui na região de Bolívia, Peru. Como é que surgiu isso? Vamos lá. Bom, eu vou contar aqui a minha história. Eu me recordo bem, eu ainda jovem. Falar nisso, você fez aniversário fiz ontem, aniversário né? ontem de ontem, dia 21 de agosto. Dia 21, meus parabéns aqui ao vivo no Obrigado. Podcast Voo de Moto, parabenizando Marcelo Dias pelo seu aniversário. Obrigado. 48 primaveras muito bem vividas, graças a Deus. E aí o meu primeiro contato, Denis, eu ia passar as férias no Mato Grosso e a minha tia, irmã dele, tinha uma mobilete. E para mim aquilo, eu com 14, 13 anos, eu ia para o Mato Grosso e eu passava literalmente o dia inteiro andando de mobilete ali no bairro, nas proximidades da casa do meu avô, né? Então eu comecei o meu contato com motocicleta através dessa mobilete, que depois o meu avô me deu aos 15, 16 anos. Ela está no museu? A minha tia não tá, rapaz. Essa aí eu acho que ela não existe mais, não. Quando eu passei ela para frente, ela já estava um pouco deteriorada, porque era aquela época que a gente botava o escapamento Sarachu e andava, tocava o terror lá naquela 7 de setembro, na frente dos colégios, né? Tem muita coisa que hoje a gente pode contar, na época a gente não contava, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo, seu Oswaldo? Estamos fazendo o senhor descobrir coisas aqui do Marcelo que o senhor não sabia, tá vendo? De vez em quando entrega. Pode, claro, o senhor fica à vontade. O senhor, o senhor é a pessoa que manda nisso aqui. Eu vou lançar um desafio para o Marcelo, porque orgulhosamente lá no nosso memorial e não no nosso museu, que eu sempre corrijo, sem ser deselegante. Sim, memorial então. Memorial, porque o meu sentimento é que eu estou vivo e é lá a história da minha, do Marcelo e da minha família, né? Então, memorial. Aí eu brinco sempre que o dia que Deus me levar lá para o Oriente, né, eternamente, aí sim vai ser museu. Mas eu vou lançar um desafio para ele. Lá tem a motinha que nós compramos para dar para o Neto, para fazer corrida de motocross, que acabou não dando certo, mas está lá a nossa CRF 50. Né? Isso. E lá também tem uma CB 50, que foi a minha primeira moto oficial emplacada. Né? Aqui no Acre? Não, em Rondonópolis. Rondonópolis. Quando chegou as 3 primeiras Honda em Rondonópolis, importada do Japão, CB50, eu fui lá e comprei a primeira, né, junto com a ajuda do meu pai. Mas aí eu resgatando... Nesse período o senhor já representava o grupo Honda? Já trabalhava com Honda ou ainda nem... Eu tinha 17, 18 anos nessa época, não tinha nem carteira. Eu já comprei essa primeira motocicleta, porque ela não tinha Tetran, não tinha diga nada. isso que não tinha carteira não, porque senão pode... Mas a moto ficou parada até eu adquirir a carteira. Né? Mandando uns convites aqui para Mas antes disso, o Marcelo fala da mobilete, eu vou lançar um desafio para ele aqui, para a gente colocar no nosso memorial uma moto estilo mobilete, tipo PUC. PUC era uma mobilete era uma moto antes da mobilete, que é muito parecida, é aquela que você pedala, quando você chega na subida ela não tem motor, aí você ajuda no pedal. Nós vamos resgatar, ou comprar uma 0 km, ainda tem aí umas versões desse modelo de motocicleta, e nós vamos colocar lá do lado das 3 motos, a cinquentinha, que é do Marcelo, que era de corrida, uma importada, a minha cinquentinha importada, e agora nós vamos colocar essas 3, que representam o começo de toda essa história, do motociclismo. Então, Honda não necessariamente na nossa vida começou como Honda, começou com uma mobilete dele e a minha, entre aspas, uma PUC, muito parecida com a mobilete. Então, está aí o desafio
para a gente colocar lá na nossa memória. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a paixão pelo motociclismo veio bem antes de estar à frente de uma representatividade. Com certeza, de uma com marca. certeza, com certeza. Eu ainda, depois desse momento da Mobilete, eu me lembro como hoje, lá em Porto Velho, tinha um grande amigo da nossa família, que era o Kazan, que hoje é dono do grupo Pirelli aqui no Norte. E eu com meus 15, 16 anos, o Kazan na época acho que tinha seus 30, ele tinha uma CBR 1000 e ficava lá parada na garagem. E eu em alguns momentos ia e sentava no chão, do lado da motocicleta, e ficava olhando a motocicleta e admirando, né? Dizia, meu Deus, será que um dia eu vou ter a oportunidade de pilotar uma moto dessa? E quando ele saía, funcionava a moto, eu descia as escadas correndo só para ver ele saindo, para escutar aquele barulho, né, do 4 cilindros, que é uma sinfonia para o ouvido de qualquer um. Inclusive, eu quero né? aqui fazer uma crítica para a Honda, tá? Em especial para a Honda, porque a Honda trouxe a Hornet 2 cilindros. Escuta lá, Calma lá, que você tá- não vai mais fazer crítica. Tá guardado Você tá agora já para guardado um lançar. segredo aí. Não, então deixa para daqui a Retira pouco. sua palavra. Retiro. Faz uma pergunta diferente. Tá. Haverá Retiro. a possibilidade de um dia a Honda Trazer retornar com a Hornet quatro 4 cilindros, cilindros. Aí sim, aí nós vamos dar a Tá, resposta. tá. Mas antes Já disso, tá no fogão, no forno. Porque quando a gente pensa cara, pensa num 4 caneco. É diferente, trabalhando. É é diferente. diferente. Quem anda sabe. É. Como é que surgiu esse desafio de vir? E aí essa pergunta, Marcelo, vai ser essa pergunta não, essa conversa vai ser direcionada para o seu Oswaldo, porque ele veio primeiro que você para cá. Como é que surgiu essa ideia, seu Oswaldo? Como é que foi essa trajetória de vir para o Acre trabalhar com motocicleta Honda? Eu tenho uma colocação para as pessoas quando me perguntam, porque a gente não consegue dar uma resposta completa, o porquê, assim ou assado, né? Mas eu sempre digo, olha, o cavalo não passa arriado 2 vezes. Puxa um pouquinho o microfone. Isso, pode estar aí. Isso. O cavalo não passa arriado 2 vezes. E você, como ser humano, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Aí aparece a oportunidade que é o cavalo passando. Se você monta no cavalo e você procura não cair do cavalo, Está preparado está para preparado continuar para no cavalo. A sua vida evolui. Foi assim que aconteceu na minha vida, em vários momentos da minha vida. Não foi só com Honda, foi tudo que eu me propus a fazer. Por isso que eu resgato um pouquinho a minha vida, para que vocês que estão nos assistindo pensar que Honda, digamos assim, foi a bola da vez na minha vida. Não necessariamente. Quando, com 16 anos, já trabalhando há 4 anos numa empresa de transporte, que era da minha família, eu saio de Araçatuba com uma missão junto com meu finado pai, para abrir uma filial da empresa. Araçatuba. Sim. Lá em Araçatuba, a gente chega em 1969 em Rondonópolis. Eu e meu pai. Um caminhão carregando a mudança, tipo pau de arara. Ou seja, o cara que trabalhava com a família inteira, trabalhou a vida inteira com transporte. Minha família começou com transporte. Quando a gente chega em Rondonópolis em 1969, quem era o Expresso Araçatuba? Por isso que eu vou falar para você um pouquinho da minha história para chegar na Honda. Sim. Quem era o Expresso Araçatuba lá? Era uma empresa desconhecida, que ninguém sabia de nada, que não tinha movimento nenhum, porém, com a determinação, a vontade de vencer, minha e de meu pai, 5 anos depois nós éramos líder de mercado na região de Rondonópolis. Ok? Uma grandiosidade que Deus nos proporcionou ali com aquela luta. Quando a gente consegue chegar neste topo, inclusive construindo o melhor e o maior terminal de carga em Rondonópolis, que hoje ainda é nosso, meu e da minha família, 300 metros quadrados. O maior terminal de carga, 300 metros Mas quadrados, naquela 10 por época, 30. Hoje é menor do que muitas Muitas casas, oficinas. muitas oficinas. Mas era o maior. Mas já tinha plataforma, o caminhão já entrava descarregando de marcha ré dentro desse terminal. E aí foi um grande sucesso. Chega em Rondonópolis o quê? O primeiro caminhão furgão do Expresso Araçatuba. Ninguém tinha. Ninguém nem sabia o que era caminhão baú. Né?
Aí o Araçatuba instala em Rondonópolis rádio amador. Nós não tínhamos telefone em Rondonópolis. Hoje os caminhoneiros andam com... Tem rádio FX, acho que é AM, né? AM, FM. AM, FM em todos os caminhões, ou seja, eles Quase falam não um se com o outro o comunicam. tempo inteiro. O caminhão tá vindo isso a gente vê nas estradas, tá? Tem um carro aí fazendo zigue-zague na estrada, toma cuidado com ele porque Canal pode dar 5. problema. Canal 5 e aí, do de vez, motorista. eles ficam, né, Se comunicando e o dando tempo alerta, inteiro, o tempo inteiro. auxiliando um ao outro. E aí, Denis, esse momento de Rondonópolis surge, cresce, a gente evolui. Aí chegou a minha oportunidade, né? Minha irmã já trabalhando com meu pai, junto comigo, chega a minha oportunidade. Uma nova oportunidade. Abri a filial de Cáceres, em Mato Grosso, onde esse cidadão que nasceu, que nós vamos chegar já no nascimento dele, né? Cáceres, o que acontece em Cáceres? Zero de movimentação, né? Zero. O Expresso Araçatuba era praticamente desconhecido na região. O acesso para cá era totalmente chão, total. Todo, desde Presidente Prudente a Campo Grande a Rondonópolis, Cuiabá, Cuiabá, Cáceres. Não existia nem a BR para Porto Velho, via Pontes Lacerda, via ali, era por dentro, por cima da serra, lá de Tangará da Serra. Era a BR-364, né? A famosa da época, né? É quando eu chego em Cáceres, 1974, 7 anos depois, a gente já, 7 anos depois? 3, 4 anos depois, nós já éramos líder de mercado. Com essa grandiosidade. Então, mais uma vez, eu abrindo caminhos. E nesse abrir caminhos, né, o que acontece? Eu conheço o meu maior cliente à época, que estava chegando na região, o seu Francisco Cruz. Estava abrindo uma pequena loja de autopeça em Mirassol do Oeste, a Gleba, não era nem município de Gleba. Quem é Francisco Cruz? Pai de Francis Mares Cruz, Marcos Roberto Cruz, que hoje são os maiores empresários no ramo de motocicleta no Brasil. Ali eu crio um relacionamento com Francis Mares Cruz, com Marcos Cruz. Consequentemente, o senhor estava fazendo o transporte de equipamento material dele? Começa o seu transportador dele. Aqui nesse ombro, ó, muitas caixas, foi eu que descarreguei lá, na Praça Central de Mirassol do Oeste, filial de Cáceres. Foi lá que Francis se casou. Fui padrinho de casamento de Francis. Foi ali em Cáceres que em 1977, 3 anos depois, a mãe desse rapaz aqui fica grávida de Oswaldo Xavier Dias e eu me caso com ela. Né? Forte, né? Forte, bom, a história é para não fantástica. atrasar muito, senão eu vou ficar falando o dia inteiro, vamos mais uma etapa da minha vida para depois chegar na motocicleta, né? Ou seja, tem mais... Para o pessoal ver o quanto... eu tenho uma frase que eu não lembro agora quem é o escritor, mas eu adaptei ela para o meu dia a dia, para a minha vida. Que tem gente que para não valorizar o teu sucesso e nem o teu esforço, ele diz que você teve sorte e jeito. Eu não tenho esse sentimento da sorte. Eu tenho o sentimento da oportunidade que você abraçou. É o cavalo arriado. Bom, aí continuando mais um pouquinho, né, para chegar na moto, 1981, né, 7 anos depois, 74, uma grande oportunidade da minha vida. Por desconhecido, estrada de terra, 1.500 quilômetros, a oportunidade eu vim praticamente abrir a filial do Expresso Araçatuba em Porto Velho, 1981. Outra vez, uma empresa de pequeno porte, em menos de 5 anos ele se torna líder de mercado. Coisas que aconteceram na minha vida, inclusive daqui a pouco eu quero contar só um exemplozinho, qual foi o grande avalanche do Araçatuba na região norte. Eu chegando em 81 como gerente da empresa, nos anos 90 eu assumo a gerência regional norte, Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima. E naquela oportunidade surge a grande sacada do transporte no norte, a chegada da construção da usina de Samuel, próximo a Porto Velho. Ao lado de Porto Velho ali, que hoje já fizeram mais uma acima, né? Mais duas acima. Essa né? é pequenininha, lá no Rio Candê, no Rio Jamari. Rio Jamari. Mas foi uma grande obra aquilo ali. E junto com aquilo ali surgiu o boom de Porto Velho, da região, que foi o garimpo do Rio Madeira. Aquilo virou uma serra pelada. Isso aí na década de 80, Na né? década de 80. Porém, outras coisas aconteceram. O governo militar, de maneira inteligente, para integrar a Amazônia, ele construiu a Transamazônica.
Ele construiu a rodovia Porto Velho-Manaus asfaltada. Nos anos 80, ela era totalmente asfaltada. Então, o Expresso Araçatuba, mais uma vez, aproveitou o boom do momento e eu estava na linha de frente desse processo. Dentro desse processo Expresso Araçatuba, houve uma coisa fantástica. Aí começa a Honda, ainda no Araçatuba. A Honda estava se desenvolvendo na Amazônia, na região norte. Implantando as montagens em Manaus, né? Manaus. Não, já tinha fábrica em Manaus, né? Já tinha fábrica há algum tempo. Mas a logística da Honda era muito complicada. Porque antes as motocicletas, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, as motocicletas montadas em Manaus, elas tinham que ser faturadas em São Paulo para poder vir para cá, não era isso ou não? Não, pior do que isso. Elas vinham via Belém, e quando chegava em Belém, ela vinha para São Paulo, de São Paulo distribuía para o norte, para a região centro-oeste. Quando nós tínhamos naquela época uma grande oportunidade, né? E ainda temos até hoje, apesar que está tendo problema agora de navegação, que não tinha na época, que é a seca do Rio Madeira, a gente consegue, através do primeiro concessionário Honda no estado de Rondônia, fazer as operações da Honda. De Vilhena, que era da sociedade do Marcos e do França. Foi a primeira concessionária a abrir oficialmente em Rondônia, Honda. E com o relacionamento do Marcos e do França, a gente consegue virar... Poxa, é emocionante isso, hein? Eu, como gerente do Araçatuba em Porto Velho, ser a empresa top 10 da Honda a nível de distribuição de motocicletas no Brasil, utilizando a rota Manaus-Porto Velho, pela BR, pelo Rio Madeira. Para você que está nos assistindo nesse momento, existem coisas na vida de uma pessoa de sucesso, tá? Sucesso não é só ser reconhecido pelos outros, sucesso também é pessoal. E o seu Oswaldo, quando eu estou na frente dele aqui, o seu Oswaldo, quando fala da trajetória dele, não só anterior de transporte, mas como de motocicleta também, ele se emociona, Marcelo, toda vez. E isso faz com que a gente entenda que não é só você ter sucesso financeiro. É o carinho e o amor pelo que você faz. E isso a gente vê claramente, né, Marcelo? Eu falava há poucos dias sobre uma palavra que eu acho que encaixa muito bem em todos esses momentos da vida dele, que é a paixão por fazer. Meu pai, o dinheiro... ele é uma consequência de tudo que ele é apaixonado por fazer e por fazer muito bem feito. Então, é muito bonito quando a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias dele. E você, como você falou, né? Os olhos dele se enchem de lágrimas, ele fica arrepiado. E são sinais da paixão que ele tinha quando ele fazia isso, da memória que ele guarda, da gratidão, e que hoje ele passa para a nossa família, passa para a nossa equipe, né? A gente não pode aqui, em momento algum, dizer que somos os únicos responsáveis. Tem muitos responsáveis pelo sucesso do nosso grupo, né? Tem a população do Acre que acreditou no nosso produto, mas eu quero aqui deixar um cumprimento especial a cada colaborador da nossa empresa, aos nossos familiares também, que quantas vezes a gente deixa em casa, deixa final de semana, né? A busca de estar realizando essa paixão em comercializar os produtos Honda. Mas ele estava contando aí, ia chegar, estava em Porto Velho. Não chegou na Honda ainda. Só transportando moto. Transportando moto. É. O transporte de moto, ele evoluiu, cresceu violentamente. O Expresso Araçatuba fez várias ações, né, junto com a Honda. Inclusive, o modal atual de transporte da Honda, ainda para a nossa região, foi um aprendizado no Araçatuba com Honda. Né? Aqui, antigamente vinha em caixa de madeira, depois vem em caixa de ferro, e agora as motos vêm praticamente montadas dentro das carretas, que foi um aprendizado de mudança de paradigma. Mas complementando, né, nessa oportunidade de ter esse relacionamento com a Honda e com a conquista da Honda, mudar a logística dela, de fazer via Belém, fazer via Porto Velho, me deu a grande oportunidade de desenvolver várias ações junto ao Expresso Araçatuba. Nós fomos, além da transportadora, para essa região que eu estou lhe dizendo para você, Rondônia, eu como administrador, gerente regional em Porto Velho, a gente conseguiu fazer essa operação e ampliamos as operações. Nós somos distribuidor para Mato Grosso, para Rondônia, para Goiás, tudo via Porto Velho. Nós fomos também o transportador número 1 para Bolívia, para Argentina, para o Paraguai.
saindo de Manaus, passando por Porto Velho. Isso aqui me ajudou muito lá nas operações de balsa, de rolon. Então, nesse meio de tempo, como o Expresso Araçatuba foi considerada uma empresa top 10 da Honda, surgiu a oportunidade de muitos relacionamentos meu com a diretoria da Honda. O reconhecimento, a aproximação, participando de convenção, essas coisas todas. E o Grupo Cometa, o Grupo Cometa já muito grande. O Grupo Cometa é muito famoso, né? Muito que famoso. além de transporte, também tem hoje uma frota de ônibus. Não é essa já é outra. Já é outra? O Grupo Cometa hoje tem inúmeros negócios, inclusive um deles agora é a área do gado, né? Como é que fala? Pecuária, produção. Mas não é da Cometa Transportes lá do centro, não. Que ok, tem aqueles achei. ônibus prateados, Sim, bonitos, sim, né? sim, Uns é ônibus bom aquele. antigos. Não é esse, não. Aí, nesse meio de tempo, pessoal, surge a grande oportunidade para Oswaldo Dias. Empresa Araçatuba, por uma questão familiar, ela foi preparada durante 10 anos para ser vendida, porque é uma processão de sucessão, e aí todos nós, de linha de frente, um dia ia ter que sair da empresa, porque essas empresas multinacionais não querem ter pessoas antigas dentro do negócio. Aí, como fazer com Oswaldo Dias? Surgiu a oportunidade de Rio Branco. O Francis, né, a qual eu devo muita obrigação para ele, reconhecimento e gratidão, né, além de ser meu compadre, além de ser meu companheiro, padrinho da minha filha, me deu a oportunidade de vir comprar aqui a Star Motos do Grupo Acrevelinda, que estava numa situação bastante difícil, né, financeiramente. Né? Peraí, então o Grupo Star Motos, quando o senhor chegou, já existia, há 6 meses. Porém era de uma outra companhia que estava com dificuldade. A gente tá vendo? Curiosidade no qual eu acredito que muita gente não saiba sabia. E está sendo contado aqui em primeira mão no podcast Voo de Moto. A nossa vida é um livro aberto, apesar que nem todas as páginas continuam nela, né? Mas tem algumas páginas que a gente teve que retirar, sim, né? Sim. Mas nem a maioria continua lá. E aí o que acontece? Dia 10 de abril de 1997, foi o dia da minha mudança, da minha família. A gente compra, através dessa sociedade com França, a Star Motos do finado Diógenes, da Acrevelinda. E teve uma passagem tão bonita nesse momento, que eu vou contar para vocês também, que foi muito legal. Sidney Matos, meu irmão, meu companheiro, concessionário em Rondônia, concessionário do Mato Grosso. A gente vem para cá para comprar a concessionária. Ele, diretor do Grupo Cometa, com autonomia, a gente sobe lá com o seu Diógenes. Quem conheceu o seu Diógenes sabe da arrogância dele, aquela prepotência. É um grande empresário, deputado federal. Mas a verdade é que a gente batalhou e não conseguimos bater o martelo, porque o preço dele estava muito diferente do que a gente gostaria de pagar pelo negócio. Quando a gente volta lá no portão, eu bato nas costas do Sidney, se ele estiver me ouvindo aqui, ele sabe da minha história. Sidney, é a galinha dos ovos de ouro. Vamos voltar, vamos subir aquelas escadas de madeira lá da Acrevelinda. Que tem até hoje. Isso. É as mesmas escadas, é o mesmo escritório. Aí entramos, ele com aquela... Vocês voltaram, o que vocês querem aqui novamente? Vocês não falei para vocês que eu só vendo por tanto? Aí, nós temos uma contraproposta para o senhor. Pagamos 50% à vista e os outros 50% a hora que a Honda autorizar o negócio. Só que o preço que o senhor quer, a gente não vai poder pagar. Mas nós vamos fazer uma contraproposta. O senhor está querendo tanto, nós queremos tanto. Vamos rachar essa diferença. O negócio sempre acontece nessa hora. Sim. Vamos rachar a diferença no meio? Bateu o martelo. Bateu o martelo e fez o negócio. Fez o negócio. Assumimos o negócio. 6 funcionários. Vendemos 6 motocicletas. Quantos funcionários vocês têm hoje? Desculpa, não perca a linha. 260 e beirando 270. Isso em todo o estado do Acre? Todo o estado. Ou seja, não perca seu raciocínio. Fica à vontade. No Brasil, a estatística no Brasil é que cada família tenha 3 pessoas. No Acre é diferente, tem uma particularidade. No Acre são 5, a estatística é que 5 pessoas em cada família. Se vocês têm hoje 300 funcionários, 3 vezes 5, 15. Vocês dão oportunidade de dignidade para 1.500 pessoas no estado do Acre. Vocês têm ideia do tamanho desse compromisso que vocês têm, que o grupo está hoje tem com o Acre? Com certeza, isso diretamente, né, Denis? De forma Mas direta. Quando a gente pega a cadeia, eu calculo que hoje o Acre deva ter em torno de 500 oficinas de moto,
que acabam mantendo Tendo o uma mercado referência, um relacionamento. de acessório, de peças, Bota né? ali 5, 6 funcionários cada Você empresa bota, dessa. né? Então a gente teria ali mais 250 funcionários vezes 5 pessoas por cada um. Ou seja, eu acredito que a gente tem aí umas 5.000 pessoas que... Posso cortar o Marcelo? que Com Aqui todo você... respeito, não, ah, nós temos mais de 10 mil pessoas que a gente, direta ou indiretamente, mais de 10 mil pessoas. Era É o isso mototáxi, que eu ia Ah, dizer. tá. Era Aí isso é que eu tudo ia bem. dizer. usuário da... Que 10, não. Só motocicleta no Acre, nesses 28 anos, nós já estamos mais de 150 mil motocicletas. São 150 mil pessoas utilizando aquele produto que a gente teve a condição de oferecer para o cidadão fazer o seu transporte seu, da sua família e assim por diante. Ou seja, andar de moto hoje, na concepção de vocês, não é só um estilo de vida. de jeito nenhum. Nós temos três motociclistas, no meu ponto de vista, né? Nós temos um motociclista que usa a moto como meio de transporte. O cara que sai da casa dele para ir para o trabalho. Nós temos um motociclista que usa a motocicleta como ferramenta de trabalho. O cara que faz o delivery, que faz a entrega, o mototáxi. Ou seja, hoje o motoboy, né? O motoboy, o mototáxi. né? E nós temos o Denis Freita, que Marcelo utiliza Dias. a motocicleta como lazer, os finais de semana, para Inclusive, fazer falar viagem. de motocicleta, eu tô com uma motocicleta hoje, para você que está nos assistindo hoje. Eu tô passeando numa motocicleta que eu fui para Brasília com ela, rodei 7.500 quilômetros. Para ir, eu gastei 3 dias e meio, e para voltar, eu gastei 3 dias para Brasília, tá? Eu fui numa XADV, é uma scooter. Eu sou um eterno apaixonado por scooter. Eu sei que a gente vai já falar de modelos de moto, mas, cara, que moto fantástica, que moto deliciosa para andar, que é a XADV 750 da Honda, lógico, é uma moto da Honda. Eu sou fã de todas as motocicletas, de todas as marcas e modelos, mas eu sou muito mais fã das scooter, tá? Então, quer me ficar olhando para a moto, Chamar olhar para as atenção. scooters, chamar minha atenção é olhar para as scooters, Eu tá? me recordo já de te ver pilotando aí por baixo umas 20 scooters diferentes nos últimos anos que a gente se conhece. O Denis tem vamos cortar aqui o clima. O Denis foi professor de balé do seu Oswaldo, Fui professor mas de foi balé. meu professor de sertanejo e de forró. Né, Denis? Sim. Fizemos algumas aulas particulares. Muito bacana. Isso. Muito bom isso. São essas... Eu acho que são essas vivências na vida da gente que faz com que a motocicleta... Falar só de motocicleta é muito tranquilo, né? A paixão que a gente tem por motocicleta, eu sou um motociclista nato. Antes de fazer parte de um motoclube, antes de defender uma bandeira no mundo do motociclismo, eu já andava de moto. Eu comecei a andar de moto lá para 2011, 2012. Inclusive, a gente vai já falar de viagem, mas a primeira viagem que eu fiz longa, um pouco mais longa de moto, o Marcelo Estava presente. que foi em 2014, a gente foi para Cusco. Mas me diz uma coisa, quando vocês vão fazer aí uma viagem de moto, vocês pensam em todo o processo ou simplesmente vai? Já fizeram uma viagem longa vocês dois? Posso cortar mais uma vez, Por assim, favor. para fazer uma correção? Deve. O Denis não é meu professor de balé. Ele simplesmente foi na minha casa várias vezes para me ensinar a dançar valsa. Com as meninas. Senão o pessoal tá... Professor de balé é brincadeira, né? Senão o pessoal vai dizer aí Não. que necessariamente... Mas ele ensina balé também. Ensina balé balé, também. balé também, mas para mim ele foi lá me ensinar a dançar valsa, a qual eu orgulhosamente, né, tive o privilégio de dançar com a minha filha no casamento da minha filha, né? Então é isso aí, só assim, para Show de bola. criar um clima gostoso, né, Marcelo? Mas quanto à sua colocação agora, nós temos, além das histórias antigas, nós temos 28 anos envolvido com todas as áreas do motociclista. Uma delas, né, que me chamou a atenção, alguém que eu não me lembro mais, quando o Marcelo começou a correr de motocross, eu ficava desesperado. É uma história que eu acho que cabe um outro podcast, que é a Cabe, vida do Marcelo no motocross, né? Mas esse cidadão, 12 anos eu correndo. brigava com ele, puxava a orelha dele, não vai correr. Aí um dia alguém chegou, que eu não me lembro agora, né, que Deus me botou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, deixa ele realizar o sonho dele, você tem que ficar do lado dele, vai lá para a beira da pista, orienta ele,
mostra para ele, eu estou emocionando outra vez, né? Não tem como. Mostra para ele que o pai está ali do lado, que ele precisa ter segurança. E se acontecer algum problema, você vai estar do lado. E aconteceu. Na história de Rondônia, só teve uma prova que a gente tem conhecimento, que um motociclista teve um acidente nas costelas e ele ficou desmaiado por algum tempo, foi para o hospital em Jaru, e orgulhosamente não é a palavra, né? Mas por reconhecimento à família Dias, à família Honda, o diretor de prova ele aqui, interrompeu a e prova. não teve mais prova acabou. naquele dia de nenhuma categoria. Parou, acabou a corrida de motocross em Jaru. O nosso amigo Reinaldo Celiotti, que o filho dele foi campeão também de Honda. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro pilotando Honda. E foi também campeão também pilotando a marca Yamaha também. Aqui nós não estamos falando de marca, nós estamos falando de motocicleta. Então a gente tem respeito a todas as marcas. A gente precisa entender isso, seu Oswaldo. E aí todos os ouvintes, você que está nos ouvindo, e vocês também com certeza vivem dessa forma. Não é porque eu defendo uma marca ou um modelo, eu, por exemplo, hoje sou bode do asfalto. Nós três somos bodes do asfalto. Mas a gente ama e defende a bandeira de todos os outros motoclubes. Assim não é diferente no mundo das marcas de motocicletas ou de veículos, né? Não é porque vocês vendem Honda que vocês são inimigos do pessoal que vende Yamaha, ou do pessoal que vende Suzuki, ou do pessoal que vende Shinerai, ou do pessoal que vende qualquer outra marca de motocicleta. Acho que hoje aqui, a representatividade disso aqui é o mundo do motociclismo. O Voo de Moto Podcast defende a bandeira do motociclismo. Ele não vai defender de forma alguma a bandeira de uma marca ou de um modelo de motocicleta. Porque eu costumo dizer que a melhor moto para viajar, a melhor moto para você ter é a sua. Claro, com certeza. Mas aí eu quero perguntar uma coisa para vocês, antes da gente voltar lá naquele assunto da viagem. Programação. Da viagem. Qual a moto, no ponto de vista de vocês, não pode faltar na garagem de um apaixonado por moto hoje? Não é marca. Quero saber qual a moto. Mas é lógico que vocês têm que defender e aí tá tudo certo. Eu falaria de um segmento, não vou falar de marca, mas a moto que não pode faltar na garagem de um apaixonado, para mim, é a Big Trail. Uma Trail. Por quê? Ao meu ponto de vista. Ela é uma em especial para nossa região, né? Ela é uma moto que eventualmente você pode usar no dia a dia, mesmo num trânsito ruim, basta você ter paciência e seguir ali atrás do fluxo. Não querer andar no corredor. Zigue-zague e tal. Apesar de que a nossa marca tem uma moto Big Trail de alta cilindrada que você anda no corredor, que é a Africa Twin, né? Tranquilo. Então você tem essa facilidade eventual. Aos finais de semana você pode fazer alguma coisa um pouquinho mais radical. Ela não é uma moto de trilha, alguma coisa. Mas a moto que você está falando, então, defendendo que hoje pode ter na... Vamos falar da marca? Pode falar, não tem problema não. A Africa Twin. A Africa Twin, né? Você, ao final de semana, vou ali na minha fazenda, vou pegar 50 km de terra, vou daqui para Cruzeiro do Sul pegar 600 km com um pouquinho de buraco, né? E eventualmente você fala assim... Eu vou para o Alasca o ano que vem, rodar 30 mil quilômetros. Eu vou para o Alasca o ano que vem e vou numa... Vai sério? Vou. Dia 2 de março estou saindo de Manaus. Eu estava falando isso com a minha esposa ontem, estava vendo o roteiro, né? Para o Alasca. Eu vou te mandar aqui para você... É um sonho no qual eu preciso realizar ainda, que é ir do Acre ao Alasca. Olha eu interrompendo outra vez, né? E de preferência de scooter, tá? Eu quero mandar aqui um abraço especial aqui para duas pessoas. Em nome de toda a nossa equipe que está nos assistindo, ele é ligado, né? O João Paulo, lá de Tarauacá, um dos melhores vendedores do Brasil. Então, quero cumprimentar toda a nossa equipe em nome do João Paulo. E também a minha esposa que mandou um oi aqui, que o Denis conhece, né? A Miriam, que ao longo dos últimos 8 anos aí tem me apoiado em tudo. Hoje... 5 horas da manhã eu estava junto com ela. Amanhã ela vai correr o primeiro duátlon dela lá na Amadeu Barbosa, junto com a Samara e com o Alcino, que são pessoas muito queridas. Eu estava lá dando um apoio e dando umas dicas para eles, então. Mas vamos lá, pai, fica à vontade. Na verdade, esse bate-papo aqui é para
transmitir assim o prazer e a satisfação, né, meu irmão? Seu Oswaldo, eu vou lhe interromper mais uma vez, mas eu também quero mandar, meu irmão, um abraço pro Walter, que está nos assistindo aqui. Olha aí. Walter, o vendedor mais brabo da Honda Dream, do Acre. Acabou de chegar de um treinamento, tá Cara, afiado brabo. nas 500 e na nova CB. E quero também aqui mandar um abraço pro meu amigo Wendel. E, cara, desejar aí uma breve recuperação pro nosso queridíssimo piloto off-road Gomes, que sofreu um pequeno acidente, né? Foi aí arrastado aí por um carro no trânsito, mas que graças a meu bom Deus graças ao grande arquiteto do universo, está se recuperando rápido. Já tá acelerando de novo. Furtado, meu irmão, um abraço. José Furtado também está nos assistindo aí ao vivo. Eu não vou conseguir responder todo mundo que está nos assistindo, mas eu quero também aqui já deixar registrado a gratidão por vocês estarem aqui e agradecer, coisa que eu não falei ainda, minha equipe está pedindo ali para eu falar, que foram nossos patrocinadores que não deixam a desejar e fizeram com que a gente colocasse esse programa no ar, o primeiro episódio no ar, que é a Pizzaria Lima e a Lima Sushi, do meu queridíssimo amigo Felipe. Meu irmão, abraço, gratidão aí pelo apoio, pela força, e estaremos sempre junto com vocês. A melhor pizza da cidade, Pizzaria Lima, o melhor sushi da cidade, Lima Sushi. E para você que está precisando fazer aquela revisão aí top no teu automóvel, no teu carro, vai na Mastercar Premium. Mastercar Premium fica ali na Avenida Antônio da Rocha Viana, pertinho ali daquele posto de gasolina que eu não vou falar, Posto Village, tá? Depois vocês procurem ali Mastercar Premium, tá bom? E também agradecer ao meu queridíssimo irmão. Lógico, não posso deixar de falar que a Mastercar Premium é do meu queridíssimo irmão e afilhado, Ulisses, tá? Ulisses, obrigado, meu irmão, por acreditar aí no Voo de Moto Podcast. E também mandar um abraço todo especial aqui para o meu irmãozaço, que está também nos patrocinando, né? Que é um bode do asfalto também, assim, que nem nós três aqui, tá? Mais um bode do asfalto. A família Bode do Asfalto é muito grande no Acre e também nesse mundão aí afora. A família Bode do Asfalto é muito grande. Então, a ZN Motos Adventure, na pessoa do meu irmão Zeca Nogueira, meu muito obrigado. E se você quiser fazer aí uma revisão bacana na tua moto, deixar aquela tua trail alinhada, vai na ZN Motos Adventure, que você será muito bem atendido, tá certo? Voltando para cá, fazendo, né, mexendo os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não consegue rodar, a gente roda, mas é com muita dificuldade. Voltando para cá, a gente estava falando da moto que não pode faltar e estava falando daquela viagem para o Alasca que eu, se o grande arquiteto me permitir, eu vou me programar para ir. Mas eu quero falar agora de viagem. Você me interrompeu. Foi. Não deixou eu complementar. Foi. Fale, por favor. Eu sou mal educado. Sim, não. Aqui é assim, É que é tanto assunto, a gente vai... A gente funciona a moto e vai viajando. Funciona a moto e vai viajando. Essa é uma coisa que a gente vai falar já, tá? Como é que Deixa eu mandar aqui incorpora. Dentro do capacete. A gente faz cada viagem dentro do capacete, mas a gente vai já falar sobre isso. Por favor, seu Oswaldo. Dentro do complemento da viagem do Marcelo do Alasca, eu me sinto orgulho, apesar dos meus 72 anos. O senhor tem 72 anos? Graças a Deus. Amém. Meus parabéns. Espero que eu continue por muito tempo fazendo o que eu gosto, que é viajar de moto, né? Uhum. E me lembro de um episódio de moto, numa viagem, a gente foi para Brasileira para fazer uma ação, na época da enchente, caminhão da Honda, um monte de mantimentos que a gente conseguiu. E o senhor Oswaldo botou um táxi, ele na Goldwing, naquela branca ainda, era uma branca, não era que ele tinha? Naquela branca, o taxista botou 180 e o seu Oswaldo na frente do taxista não passou de jeito nenhum. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Ele é brabo. Eu tô proibindo ele de andar de moto agora, porque ele gosta de fortes emoções. Ele é brabo. Agora ele deixa eu andar de moto, mas... Quem é o mais radical? Quem é o cara que mais... Eu acho que é ele. De vez em quando eu testo um pouco ainda, se eu ainda sou capaz, né? Por exemplo, agora, conversando com você aqui, 2 desafios da minha vida, sempre agradável, mas ele acabou... Mas ele é mais radical que o senhor? Nós dois somos um parecido com o outro.
Eu vou estar chegando no Alasca também, junto com ele, viu? Vou estar aí. Nos últimos 15 dias da viagem, não o total da viagem. Sim. Eu vou encontrar com o grupo, né? Eu estou lá na lista, eu e minha esposa. E durante os últimos 15 dias nós vamos fazer uma dobradinha pilotando a nossa Africa Twin. Desta mesma maneira, eu tenho feito nos últimos 5 anos muitas viagens aqui pela América do Sul e também pela Europa. Eu acabo de chegar numa viagem fantástica da Itália, onde eu rodei lá 12 dias também em parceria. Peraí. Não vamos falar de viagem na Itália, não, porque eu tô querendo ir para Cruzeiro do Sul agora. A estrada é igualzinha. Eu vou dia 4 para Cruzeiro do Sul, que vai ter um costelão da grande loja lá no Oriente de Cruzeiro do Sul. Vai ser dia 5 o costelão, mas eu vou dia 4. De 4 de setembro? Você vai do quê? Eu vou de moto. Vou de moto. Você... Podcast, vou de moto. Vou de scooter. Vou na quiser, eu acho que essa data eu vou estar por aqui. Eu desafio a gente fazer uma caravana de moto para lá. E eu pretendo ir de Africa Twin. Eu vou de moto. Eu vou de scooter. Não, né? mas a scooter acompanha a gente. Eu vou de Aí a gente faz um troca-troca na viagem. Olha. A gente faz um troca-troca na viagem, que tal? Eu vim de Lima a Rio Branco numa Africa Twin, no qual eu me apaixonei pela Africa Twin. A Africa Twin é uma moto fantástica. Acabei fazendo negócio com o Marcelo numa Africa Twin, comprei uma Africa Twin, vendi a Africa Twin e voltei para a XADV, porque a XADV é a moto que faz o meu coração. A scooter é uma moto que faz o meu coração palpitar mais forte, mas a XADV, ela se entrega de uma forma que só andando com ela, só quem anda com a XADV consegue entender. Porque ela é quase uma trail, ela é quase uma esportiva, mas ela é uma scooter. Né? E ela é possante. Muito possante. Inclusive, eu quero aqui ao vivo, eu fiz um vídeo dizendo que ela era fofinha, né? Porque é o motor do NC. Mas quando eu fiz o vídeo dizendo que ela era fofinha, porque nas retomadas ela deixava um pouco a desejar, é porque eu não conhecia motocicleta. Eu não sabia pilotar motocicleta ainda. Quando eu descobri, e aí eu vou contar isso para vocês aqui agora, a moto ficou uma delícia para andar. Ela tem 3 modelos de pilotagem, fora o modo esportivo de pilotar. E o modo esportivo de pilotar tem 3 estágios. A longas marchas. Ela tem 3 estágios no modo esportivo. O que eu fiz? Descobri isso porque conversando com uma outra pessoa que tinha uma XADV, disse, não, a moto é braba. Então, voltando de Brasília, eu conseguia fazer as ultrapassagens, porque quando eu digo moto fofinha, é nas retomadas, na ultrapassagem, que você tem 2, 3 carretas. Está indo a 100, você diz, 90, 100, precisa acelerar para ir para 130, 140. O que eu fiz? Você pode mudar isso com ela andando. Você pode mudar o modelo de pilotagem, isso é fantástico. Eu estava no modelo standard, normal, drive para dirigir, mudava para o modo esporte, baixava uma marcha mesmo, a moto fica braba, fica arisca. Ainda bem que ela tem controle de tração, senão você perde ela. Então, não reclame da motocicleta que você anda se você não conhece ela. Então, eu quero deixar aqui meu registro da brabeza que é e a delícia que é andar numa XADV, que é a XADV 750 da Honda. Tá quase me convencendo a comprar uma, viu, Denis? E eu gostaria de complementar a história da XADV, que nós tivemos o privilégio de fazer uma viagem aqui pela América do Sul, né? E até emocionante estar contando. Fomos até o Atacama, e tinha uma XADV no meio. Das Goldwing, das Africa Twin. E a XADV rodou na Bolívia 230 quilômetros de areão, de terra, para ligar a Bolívia até o Chile, lá no o ponto de passagem, que eu não me lembro o nome agora. Saindo do Salar do Uyuni até São Pedro do Atacama. Exatamente. E ela estava junto com a gente. E gostaria também de fazer um scooter. A bendita que você está hoje. Olha aí. Ela já foi. Ela já esteve lá no Atacama. Tu acredita que eu rodei 10 mil quilômetros em 2 meses? E aí, fazendo um marketing aqui, né? Você que está assistindo aqui o nosso programa, aqui com o nosso colega, Denis Dançarino, né? Vá até a Star Motos, que lá nós temos XADV, pronta entrega, 0 km.
para E realizar o sonho das quem pessoas. quiser fazer um test drive, eu coloco à minha disposição. Tá? Porque eu Obrigado. sei que você não. Fica Nós um não pouco temos mais esse modelo lá à Não tem esse disposição, modelo à test drive. disposição para test drive, mas eu coloco à minha disposição para quem quiser fazer um test drive. O Walter estiver me assistindo, tiver alguém que queira fazer aí um test drive, pode falar comigo, ou vocês mesmo têm, já tem essa abertura A para falar sua comigo. moto tem história, hein? Tem, Olha, tem. Ela Essa esteve tem. lá no Salário de Uni, ela esteve em São Pedro do Atacama, ela fez toda a América do Sul. Vamos falar de uma viagem. Qual foi a viagem mais longa que vocês dois juntos já fizeram de moto? E quantos dias? Eu acho que foi pro MotoGP agora, em 2022. Nós Mas ficamos eu quase acho- 15 dias. Quilometragem sim, mas acho que a viagem mais emocionante, eu e meu filho, foi chegar ao Pacífico, ele com a 1200. Foi em 2011. 2011, com a VFR 1200, eu de Goldwing e um grupo de amigos. Ali a gente deve ter rodado uns 6.000 quilômetros. Apesar que a viagem foi mais de 6.000 quilômetros, porque essa viagem, na verdade, começou em Santos, né? E o Marcelo seguiu daqui para frente junto com a gente. E nós chegamos lá no Pacífico. E nós temos uma foto fantástica lá no alto e o Pacífico embaixo, né? E o Cassiano tomando banho nas águas geladas do Pacífico. Isso, Falar lá em em Molendo. Cassiano, eu não sei se ele está nos assistindo, mas provavelmente eu vou mandar o link para ele, ele vai nos assistir. Cassiano, meu irmão, muito obrigado por todo o trajeto, toda a sua trajetória no mundo do motociclismo. Você é um cara que faz, de verdade, você faz a diferença no mundo do motociclismo no Brasil hoje. E, por que não, no Acre, você foi um cara que fortaleceu muito e fez muita gente se apaixonar por motocicleta, defendendo essa bandeira do mundo do motociclismo. O cara que hoje está dando curso de pilotagem, né? Ontem eu estive falando com ele. O Cassiano Kaká, faz Kaká. parte da nossa vida, né? Para os íntimos, o Kaká. E realmente bem justo lembrar dele como um dos baluartes do motociclismo, né? O Cassiano é muito querido nesse meio, muito experiente, né? Também muito viajado e só contribui com o mundo duas rodas. Isso é uma lembrança para o podcast, deixar aí a teu critério ou para sortear para os nossos ouvintes, ou de repente sortear um desses aí também para essa equipe maravilhosa. Tem uma camisa aí especial. Cadê minha equipe aqui? Aí, Olha aí, ó. E, rapaz, agora, ó. Como ele trouxe duas, viu, Marcelo? Eu vou tomar a liberdade de fazer um sorteio. A outra a gente vai ver com a equipe aqui o que a gente faz. Mais uma a gente vai fazer um sorteio dela. Mas o sorteio vai ficar para o próximo programa. E no próximo programa a gente vai fazer algumas perguntas, né, para você. Qual vai ser a regrinha? Você vai ter que seguir o canal, marcar o grupo Star. perfeito. O grupo Star oficial. Honda Grupo Star. @Grupo Star. Então você vai marcar o @Grupo Star e seguir o Instagram do Voo de Moto Podcast, tá? E aí a gente vai fazer um sorteio no próximo programa da camisa e do boné. Vai ser o conjunto, vai ser um sorteio só, tá bom? Um sorteio só da camisa e do boné. Eu normalmente não uso boné, cara. Nunca fui fã de boné. Mas direção, Mas posso só ficar na- com o boné assim só ou 9 horas. não, né? Lá na loja? Vou deixar o boné aqui na frente, tá? Vou deixar o boné aqui na frente e a camisa Tudo na sacada. vai ficar para pro sorteio no próximo programa, tá certo? Marcelo, fala para mim. A viagem mais longa de vocês dois. Eu estava fazendo esse comentário. Qual foi a curiosidade mais top que houve numa viagem de vocês dois de moto que vocês não contaram para ninguém ainda? Fala para mim. São vários os momentos, né? Primeiro, ter a alegria de poder fazer uma viagem de moto numa região da América do Sul, né? Que muitos são vocês preconceitos. desbravaram. Não, mas Que assim, muitos são preconceituosos, né? O brasileiro gosta de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos. Eu adoro também. Mas depois que você viaja de moto aqui na América do Sul e viaja de moto fora, a gente não perde nada. E até vou dizer que ganha em vários quesitos.
E aí você ter a oportunidade, então, de estar junto com o seu pai, pilotando, fazendo aquilo que você ama, que é pilotar moto, junto com a pessoa que você ama. São vários momentos. Às vezes a gente parava numa mercearia para comer um enlatado com um pão, que você sabe que em viagem não tem... Deixa eu colocar um detalhe. A gente fez a última expedição que eu fiz com o Cassiano, a última que a gente foi para Lima. A gente parou numa cidade que eu não lembro o nome agora e não teve almoço. Um vilarejo. Porque, no vilarejo, e não teve almoço, porque quando a gente vai viajar de moto, eu tenho um hábito de dormir um sono depois do almoço. Eu não sei se vocês têm, mas é interessante. Eu tenho esse hábito. E a gente parou, eu estava no carro de apoio, mas a gente parou num vilarejo, o Cassiano abriu umas latas de conserva, atum, maionese, com bolacha, pão, pegou o pãozinho. Cara, que delícia, uma Coca-Cola da prateleira, né? A tempo. Senhor, não é gelada, senhor. Tem a tempo. Sim, não é gelada. Então, Cadê o Denis, hein? São vários momentos, né, Denis? Eu queria o Denis aqui comigo. Mas eu comentava de há poucos dias atrás, quando a gente foi gravar uma mensagem no Dia dos Pais, inclusive, que está aí também nas mídias, está no nosso Instagram, que em uma dessas viagens a gente parou ali em Abra Oquepunho. Abra Oquepuno? Oquepuno, né? Abra Oquepuno, 4725, né? 4725. E ali a gente se abraçou. Desculpa, Abra Oquepuno é 4825. 4725 é Abra Piruaiane. Abra Piruaiane, Indo para Cusco. Abra Oquepuno indo para Puno. Isso, é para Puno. E a gente parou ali naquela placa e desceu, chorou, se abraçou e lembrou de algumas coisas da vida, lembrou de alguns momentos difíceis, né? E eu ligando do Global Star com meu pai vivo. Então, com massa, certeza cara, foi um dos momentos, um dos inúmeros momentos marcantes dessas viagens, né? Eu até gostaria de poder viajar mais com ele, mas os compromissos do dia, né? A minha vontade de fazer com que ele viaje cada vez mais, né? A gente sabe que depois dos 70 já vão acontecendo algumas dificuldades naturais da vida, né? Então eu tenho falado, vai aproveitar, vai viajar, e agora, dia 11 de outubro, a gente já vai fazer mais uma viagem junto e já vou aproveitar para te convidar. A Hexa de Vida deve estar junto. Nós vamos 11 de outubro e voltamos dia 19 de outubro, um grupo de 15 motociclistas. Uma viagem extremamente tranquila do ponto de vista de tempo, né? Vamos sair daqui, dormir em Mazuco, Olhaitaitambo. Segundo dia livre inteiro em Olhaitaitambo. Terceiro dia vamos para Águas. Para a galera que não conhece aí esse roteiro que o Marcelo está falando, Mazuco é um ponto de apoio para a galera do motociclismo. Mazuco ou Porto Maldonado, para quem vai para Cusco. Isso. E Ollantaytambo é no pé da cordilheira, para a galera que quer ir a Machu Picchu. Tá Perfeito. certo? Porque aí você não vai para Cusco no segundo dia. Isso. Porque você evita aquele trânsito maravilhoso que é Cusco, né? Entrada altitude. E vai dormir em Ollantaytambo para que você no dia seguinte você consiga ir a Machu Picchu. Exatamente. Aí a gente fica um dia em Águas Calientes, que é no pezinho de Machu Picchu, e aí volta para Cusco, mais 2 dias em Cusco e retorna para Rio Branco. Então vai ser uma viagem assim muito tranquila. Vou ver com a minha direção. Eu vou te passar direitinho com a minha equipe da direção para ver se eles me liberam para ir. A data eu vou. Seria uma satisfação a gente ter a Exadv pilotada por você já no nosso grupo. Se eu disser para vocês dois que eu tô contando os minutos para eu entrar nas cordilheiras com aquela moto, eu estou imaginando o quão bom, vai ser fazer aquelas maravilhoso curvas. Vai ser fazer aquelas curvas, aquelas 2 curvas que tem. Para a galera que não conhece ainda a linha para Cusco, a estrada para Cusco é maravilhosa e tem umas 2 curvas, tá bom? As 2 curvas, uma atrás da outra. Ok. Te mandei aí o roteiro do Alasca. Ok. Vem cá, Denis. Vem aqui, Denis, por favor. Não, eu quero o Denis aqui. Denis, se você não vier, eu não vou encerrar o programa, Denis. Eu quero chamar aqui meu irmão Denis Ferreira, meu parceiraço do Plano D Publicidade, Plano D Comunicações. Ele não queria entrar, mas por favor, meu irmão, pode vir aqui. Vem aqui do meu ladinho. Bem. Tudo bem? Para quem não conhece, para quem conhece também, Denis Ferreira. Denis Ferreira, ele é radialista, locutor, repórter. O que vocês imaginarem esse cara é? Dá um salve aí pra galera.
Parabéns, Denis, pelo programa. Um abraço ao Marcelo. Quanto tempo, né, Marcelo? A gente se via. Seu Osvaldo, prazer. Parabéns. E a galera continua assistindo o Voo de Moto, que é um projeto muito bacana. É um programa que vai levar aí o mundo do motociclismo para a população acreana. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Maravilha. Marcelo parabenizou aqui a equipe dele, mandou um abraço para a equipe dele do Grupo Star. Homenagem para a Honda já. E eu quero homenagem para a Honda. Vai ter homenagem para a Honda, hein, galera? Opa. Ó, tá vendo que o fundo vai mudar esse fundo já, hein? Então, ninguém faz uma jornada bacana sem planejamento e sem uma boa equipe, né? Perfeito. Quero me colocar à disposição para esse passeio para Cusco, tá? Para o Peru. Vou ver com a minha equipe se eu consigo ir, tá certo? Perrengue. Vocês fizeram agora um passeio fantástico que eu acompanhei com muita vontade de ter ido com vocês, mas não consegui, que vocês foram num grupo muito grande. Parabéns por fazer com que essa galera consiga realizar esses desejos e sonhos de ir para o Peru e ir com uma equipe que tem uma qualidade e uma responsabilidade muito grande com seus clientes e amigos, que é a Honda, que a Honda faz isso com muito carinho. Acompanhei de perto aquele passeio que vocês fizeram para Cusco, que você foi de Goldwing e passou por uma enxurrada, os derrumbres, né? Os derrumbres, né? Os desbarrancamentos lá, muito bacana. Conta pra gente como é que foi essa experiência de viajar liderando, porque você não viajou agora só como mero viajante. Mero viajante que eu digo assim, como um viajante. Você foi como o coordenador da equipe que levaram 18 motocicletas e 42 pessoas. Não é para qualquer um, meu irmão. Conta pra gente qual foi o perrengue mais louco que vocês passaram nessa viagem. Você falou aí várias vezes no planejamento, né? A gente teve um planejamento com muito tempo antes, assim como essa agora. Né? Vocês deram um curso, tivemos né, o curso de pilotagem, né? Um programa que a Honda oferece para as concessionárias, e hoje a gente tem um instrutor. Fala pra gente desse curso aí, tu volta pra viagem. O Harmonia do Trânsito é um programa que a Moto Como Honda... é que é o nome? Harmonia do Trânsito. Pensei que era Harmonia do Samba. A Harmonia do Trânsito é um programa que a Honda desenvolveu e as concessionárias aplicam nas suas cidades, né? Tem duas vertentes. A primeira com os pequenos, a gente já deve ter atingido já aqui em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul umas 2.000 crianças, onde é feito palestras, entregue material educativo sobre trânsito, semáforo, faixa, né? Sobre o auxílio das crianças na cobrança e exigência das motocicletas dos pais, né? Então o pequeno, ele assiste a palestra, ele vai chegar lá e falar: papai, o pneu da tua moto tá careca, tá na hora de trocar, a corrente tá folgada, vai cair. Então tem todo um trabalho, tem alguns personagens que vão junto, e aí no final a gente cria um clima lá, né? Distribui pipoca, brindes, tip-top e bastante coisa. E a outra vertente para os papais, para os adultos, né? Nós temos 2 horas todos os sábados, é gratuito para qualquer motociclista que queira fazer, lá no auditório nosso da Star Motos, das 8 às 10, é uma parte teórica, e das 10 às 11, no fundo da loja, na nossa pista de pilotagem, a parte prática, com detalhamentos do ponto de vista de manutenção da moto, manutenção básica, calibragem de pneu ideal, ajuste de embreagem, de freio, e a pilotagem em si, né? O posicionamento na motocicleta, a frenagem, que por mais que a gente ande de moto há muito tempo, mas você vê ainda vários irmãos pilotando a motocicleta na faixa da esquerda ao invés da faixa da direita, ou quando está andando em grupo, não andando em X, né? Tem várias situações que o Harmonia do Trânsito traz lá para o condutor, que a gente tem certeza que nosso cenário ficou vermelho, tá vendo? Pode salvar vidas no trânsito. Olá, obrigado. Uma bela homenagem aí para o Grupo Star, né? Então, a Harmonia do Trânsito é isso. Quero te convidar para um dia você fazer parte lá com a gente, né? E com certeza vai ver o tamanho da importância que é esse programa. E sobre a viagem, né, a gente faz todo um planejamento, a gente sugere a aquisição do Assist Card, o Cassiano é uma pessoa que nos apoia e que organiza algumas coisas de documentação, de SOLT lá na fronteira.
E essa viagem foi uma situação bastante interessante para mim. Eu tenho o hábito, por uma questão até do dia a dia, de liderar, de sair na frente, de querer segurar todo mundo, de querer... E nessa viagem eu falei bem assim, olha, eu vou ser o líder, mas eu vou ser o último, até a chegada. Isso é um desafio pra gente. Meu Deus, como foi? Eu fiquei ali na fronteira 3h30, só passei a fronteira depois que o último passou. Mas graças a Deus não tivemos nenhum problema. O derrumbe que teve foi um momento para fortalecer a união do grupo, né? Todo mundo se ajudou a passar ali. As mulheres ficaram um pouco nervosas, mas a gente acalmou. E a viagem foi tão boa que daqueles 15, 4 estão indo de novo, né? E os outros estão lá chorando no grupo, dizendo que queriam muito ir, mas vai ficar para a próxima. Qual é o conselho que vocês dão para a galera que quer... A gente está chegando ao final, tá, galera? Por incrível que pareça, tem muita conversa ainda. E esse é só o primeiro episódio do podcast Voo de Moto. Voo de Moto Podcast é o primeiro episódio, então a gente vai continuar. E Marcelo, provavelmente, seu Oswaldo também provavelmente serão ainda muitas vezes convidados para falar sobre isso, porque vocês têm essa autoridade para falar de moto. Não adianta trazer uma pessoa que começou a andar de moto ontem porque ele acha que sabe, mas ele ainda não tem a expertise e a experiência de uma pessoa que já anda e pilota há mais de 20 anos, né? E a gente precisa dar autoridade para quem tem autoridade. E o programa Voo de Moto Podcast vai trazer e pretende trazer todos os amantes do motociclismo no Acre. Inclusive, eu quero mandar em nome do Motoclube Bodes do Asfalto, eu quero mandar um salve e um abraço para todos os motoclubes e motogrupos do Acre, dizer que esse programa foi pensado para que a gente fortaleça esse movimento. E eu quero aqui, antes de encerrar, antes de pedir para vocês agradecerem e encerrar o programa, eu quero aqui deixar registrado que vai ter 2 eventos aí, breve, 2 eventos fantásticos, que vai acontecer agora dia 29 e 30 lá em Brasileia, tá bom? É o Brasileia Moto Rock. Brasileia Moto Rock lá em Brasileia, dia 29 e 30. Pra galera que não vai pra chácara, vai só dia 30, tá? Inclusive convidar todos os bodes do asfalto, porque lá em Brasileia vai acontecer dia 30 o segundo EBA, vai acontecer um EBA lá em Brasileia, onde também vai acontecer o coletamento de alguns novos irmãos do Bodes do Asfalto. E deixar também registrado aqui que vai acontecer o 7º Amazônia Motorcycle e o 4º Acre Rock. Vai acontecer lá no Juventus, dias 3 e 4 de outubro, tá bom? Então fica aqui o registro para esses 2 eventos. Um evento lá em Brasileia agora dia 30, 29 e 30, e 3 e 4 de outubro o 7º Amazônia Motorcycle e 4º Acre Rock, tá bom? Inclusive Lobão vai vir cantar aí. Eu de verdade, Denis Freitas, de verdade não vou poder estar nesse evento porque vou estar em um outro evento, tá? Mas convido todos vocês para ir participar do 7º o que eu falei? Do Amazônia Motorcycle. 7º, a gente já fica pensando em outras coisas aqui. Só quem tem o TDAH sabe disso, né? 7º Amazônia Motorcycle e 4º Acre Rock, tá bom? Com o Lobão cantando para a galera do Acre. E aí dia 30 tem o evento lá em Brasileia, tá certo? Meus irmãos, os agradecimentos finais aí, por favor, fiquem à vontade. Passa a palavra para o nosso baluarte. Meu irmão, por favor, fique à vontade com as suas considerações finais aí para essa galera que estava nos assistindo. Bom, primeiramente agradecer ao nosso grande arquiteto, ao nosso Deus, por esse privilégio de ter feito parte desse programa espetacular que está aí rodando o Acre, o Brasil e o planeta, né? E a gente aqui tendo esse privilégio de estar mostrando que o Acre existe e que aqui tem empresas do porte da nossa que oferecem o melhor para o motociclista, né?
tanto do local como aqueles que estão em trânsito. Independente da marca, o Grupo Star está de braços abertos para acolher os irmãos. Mas não poderia deixar de aproveitar a oportunidade também de convidar os cabeça branca para participar cada vez mais Pereira, dos eventos. Né? Haroldo. Pereira, Haroldo, o Papito, enfim. Como é que é o nome daquele grandão lá que tem a O Albani. Albani, meu compadre, isso. né? Que tivemos agora. Ele vai para Cusco também. Não, ele está indo para o Peru com a gente. Tivemos junto lá na Itália, andando de moto, agora há pouco tempo atrás. Os passeios pode ser aqui no Acre, pode ser na América do Sul, pode ser a qualquer lugar do planeta. Mas dizer para vocês, pessoal, que eu me orgulho muito, que com 72 anos, eu sempre tenho uma frase, que Deus me possibilitou de estar andando de moto desde os 15 anos e hoje não está faltando nenhuma unha no meu dedo, nenhum braço. E graças a Deus, salvo algumas deitadas nas minhas Goldwing, né? Mas eu nunca caí, nunca me machuquei, nem eu, nem a garupa. Agradecer também a minha esposa, Adriana, que tem me dado uma força terrível, a minha família, e em especial também, né, os nossos colaboradores, meus sócios, Edivaldo, lá em Cruzeiro do Sul, Marcelo aqui, nós somos 3 que somos proprietários do Grupo Star, e dizer que o Grupo Star não para nunca. Há 28 anos fazendo muito mais por você. Gratidão, meus irmãos. Motociclistas, quem são eles? Onde vivem? O que comem? Como dormem? Com essa frase, com essas pegadinhas, eu vou deixar vocês na paz do grande arquiteto do universo. Podcast Vou de Moto Podcast. Volta sábado que vem. Desde já, muito obrigado. Abraço.